bem, gente querida? Alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o segundo encontro do grupo de estudos Artes Manuais e Gênero. Lembrando que nós temos 4 ações acontecendo no ativismo delicado. Artes Manuais e Gênero, esse grupo de estudos, tenda filosófica, conversas por uma estética da vida viva, roda de beguines, afiação como modo de existir e o valor do feito à mão, a questão do preço, também um grupo de estudos. E todas essas ações são inspiradas pela nossa pesquisa, né, em artes manuais. E por uma máxima que eu acho que ela é bem importante: a matéria pesa. É preciso corpo para lidar com o material. A ideia inicial de artes manuais e gênero... Ih, cachorrada! Não conseguiu parar, não? A ideia inicial do Artes Manuais e Gênero é a minha própria, digamos assim, vontade de pensar as artes manuais nesse recorte de gênero. Desde 2018, eu venho fazendo isso sozinha, mas não cheguei muito longe, não. Por quê? Porque na minha história, junto à questão de gênero, ela não é muito forte. Né? Por quê? Porque eu estou num guarda-chuva teórico, a minha pesquisa, tanto na antroposofia como nas filosofias da diferença, são filosofias não identitárias. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a questão de gênero não é questão lá. E a gente sabe, né, que colaborei para essas coisas que estão acontecendo aí, para esse massacre. Então, não quero fazer isso, não. Quero colocar à prova. Será que as artes manuais se sustentam num recorte de gênero? É isso que eu quero pensar aqui. E esse modo de ver as artes manuais, né, sempre foi preconceituosa. Por quê? Porque as artes manuais, na academia e nos feminismos, sempre estiveram assim, decalcada a casa como um lugar de menos-valia, um lugar de aprisionamento do feminino, na academia, um lugar desqualificando os saberes. Então, eu nunca encostei muito perto dessa... Enfrentei as artes manuais na academia, né, através da minha tese. Enfiei as artes manuais lá com todo esse peso, 4,8 kg essa cópia, tem várias. Mas o feminismo eu não enfrentei aqui. Quer dizer, eu enfrentei através do devir mulher da escrita, eu fui pelas laterais, mas agora eu quero ir de frente. Muito bem, o que mais que eu coloquei aqui? Uma necessidade. Vocês nem sabem, gente, a nova turma da pós-graduação Artes Manuais para Educação já está se preparando. Sabe quem é a coordenadora pedagógica da pós? Um colegiado de mulheres incríveis. E a gente está usando todos esses nossos grupos de estudo para dar uma renovada no plano de ensino. Muito bem. E eu tenho uma vontade, claro, uma vontade de fazer do conhecimento o mais potente dos afetos e de ver as potências da casa junto aos movimentos feministas, né? Entender que a casa é potência e não desqualificação, como, agora já sei dizer, o feminismo liberal pensou a vida toda. Agora já sei nominar, estou estudando pra caramba. Olha só, mas não estou sozinha, não. Tem companhia. Essa companhia maravilhosa minha aqui, ó. Primeiro, Célia, essa professora doutora, bordadeira, mãe do Jerônimo, filha da Heloísa e neta de Célia e Letícia. Contadora de histórias, professora de antropologia da educação na Universidade Federal Fluminense,
lá no Rio de Janeiro, doutora em Antropologia Social, pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coisa linda! Especialista em terapia através do movimento pela faculdade, aonde? Angel Viana. Coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Intracorporal, do projeto de extensão Experimentações em Antropologia, Arte, Intracorporalidade e Educação, e do projeto Na Borda. Ah, que beleza! E está aqui conosco também a Gabriela Drosina Frones. Ela é educadora, feminista, guardiã dos saberes da casa. Ah, pensa que eu estou sozinha? Estou não. E, em breve, especialista em artes manuais para a educação. Tem se dedicado a pesquisar narrativas múltiplas de formas de vidas livres de opressão para com todos os seres do planeta. Olha que proposta! Nos dias em que o capitalismo ganha, nos dias em que o capitalismo ganha, borda, tricota, pinta e cozinha. Capitalismo comigo, nem com ela, aqui não. E, claro, nossa querida Isabela Maria Buquerque dos Santos Carneiro. Eita, costureira, bordadeira e licenciada em filosofia, em ciências sociais e arte educadora. Trabalha com crianças e é monitora do curso de formação clínica em terapia psicoexpressiva da Casa da Esquina, lá no Grajaú, no Rio de Janeiro. É professora convidada na disciplina Antropologia através do bordado, na Universidade Federal Fluminense, ali em Niterói, Rio de Janeiro, a partir da monografia O Avesso do Bordado, da Arte Doméstica à Universidade Pública, pesquisa gênero e bordado com um olhar voltado para política e saberes do corpo. Querem ver essas queridas? Pois verão! Olha só, se você quiser interagir conosco, aqui na descrição desse vídeo tem a inscrição para estar presente às gravações. Nós estamos aqui junto com a querida Olivia e Renata, que eu já estou vendo aqui. Então, vamos mostrar essas meninas lindas que estão aqui. Não é para falar meninas, já estou entendendo tudo. É para falar mulheres poderosas, não é isso? Muito bem, queridas. Ai, peraí, vou mostrar, mas eu tenho que continuar. Esqueci, espera um pouco, vou continuar. Nossa, confusão. Não se preocupem, continuarei. Tadã! Nossa pesquisa, nosso estudo, vai passar pelos seguintes temas: terra, necessidade, materialidade, casa, corpo e tempo. E hoje é terra. Eu coloquei esse terra em maiúscula e nesse terra em minúscula, porque durante todo o mês, desde o nosso último encontro, que isso está me movendo. Esse terra como substantivo próprio e como substantivo comum. Agora sim, pronto. Aí elas vêm. Ai, desculpa a bagunça, queridas. Tudo bem com vocês? Tem som aí? Isso. Tudo ótimo. Oi. Muito bem. A gente combinou uma ordem, não foi? Aí, a primeira a falar sobre essa terra, né? Quem que vai ser? Eu que me propus. A Célia está falando? Eu não estou escutando. Tá ruim? Aí, agora ruim? sim. Dá para ouvir agora. Agora melhorou. Vai ser você, Célia? Sim, vou começar. Estão me ouvindo bem? Sim. Agora melhorou, sim. Ó, então vou colocar você. Quem for falar, vai para a tela grande. Então, a proposta da gente falar sobre essa conexão, né, entre terra e gênero, e é um mundo, é muita coisa, e eu fui, como a Nina já colocou,
uma palavra importante aqui que atravessa essa questão de gênero, que é a questão do capitalismo, e também atravessa a questão da terra, eu fui aprender um pouco com as mulheres não ocidentalizadas, né, com as indígenas, com as mulheres que estão no mundo, que fazem as suas artes manuais a partir de uma concepção, de uma filosofia, de um corpo que não é esse corpo atravessado pelo capitalismo, pelo menos não completamente, ainda bem, né, até os dias de hoje. Então, eu fui atrás de alguns textos, né, depois eu posso passar para vocês, mas, principalmente, li um artigo sobre as mulheres Machacali, que é um povo indígena que fica localizado onde hoje é Minas Gerais, e também as mulheres andinas, né? Peguei também um livro sobre essa relação entre como que as artes manuais fazem a conexão das mulheres com a terra e com o universo e com tudo, né? As artes manuais fazem essa conexão. E aí até que cheguei no feminismo comunitário, que é uma dessas vertentes desses vários feminismos que nós temos hoje, que é baseada assim, em mulheres latino-americanas, mais fortemente nasceu com um grupo de mulheres na Bolívia, né? E aí faz essa conexão do resgate, se não das artes manuais, mas dessa filosofia dessas artes manuais, das suas avós, para elas que agora muitas vezes estão na cidade, muitas vezes estão longe da terra, né? Da terra com T minúsculo, mas que estão ligadas ancestralmente, culturalmente, por essa realidade. Então, assim, rapidamente, né, como é a proposta daqui da gente apresentar só a pesquisa, né, a ideia, eu acho que o principal que eu percebi é como, através dessas artes manuais, essas mulheres, elas não têm uma relação de representação da terra. Elas não representam, elas não metaforizam a terra, seja as tecelãs andinas, seja as mulheres Machacali que trabalham com a palha da embaúba. Elas se colocam em continuidade com a terra, né? Então, não sei se eu estou falando meio difícil, mas assim, não seria uma relação metafórica de representação, mas uma relação metonímica, né? Uma relação assim de continuidade com a terra. E esse fio e esse tecer, ele tanto traz a terra para o trabalho manual, para o que se realiza, né? Para a colcha, para a roupa, para o fio da embaúba, como também age sobre o mundo. Então, esse fio da embaúba, por exemplo, das mulheres de Machacali, eles são usados, por exemplo, para curar as pessoas, né, para agir sobre o mundo. A mesma coisa a tecelagem das mulheres andinas. Elas também, enquanto estão tecendo, estão criando terra. Então, criando terra e criando o mundo, né? Então, é alguma coisa que vem da terra, tem uma conexão mesmo da terra, né? Porque, no caso, a lhama vai comer, né? Tem uma conexão com a terra, e aí tira a lã da lhama, e aí faz o seu trabalho, o seu têxtil, e através desse têxtil, elas têm uma influência também no que vai acontecer na terra e nos espíritos, né? Em todos os seres e entes e matérias que estão à sua volta. Então, assim, rapidamente, é isso. Depois eu posso apresentar de onde que eu tirei essas ideias também. Incrível como ficou... Peraí, deixa eu organizar. Incrível como ficou sincrônico com um pensamento que eu achei que era meu. Depois eu conto. É à toa que nós estamos juntas aqui. Nossa, eu inventei isso! A Célia já trouxe na primeira frase o meu invento. Muito bem, quem é que vai falar agora? A gente vai fazer uma rodada, né? Cada uma expondo, depois a gente conversa.
Sou eu Isabela? agora. Peraí, Sim, Isabela, vou te colocar aqui. Olha vou só que colocar legal. grandona. Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, eu queria começar falando que esse tema é um tema que também mexeu muito comigo nesse sentido que a Nina falou, desse terra maiúsculo, minúsculo, né? É que terra que a gente está falando? E aí me veio uma memória de onde buscar, né? Veio algumas memórias. Eu também tive umas referências similares à da Célia, porque a gente tem até um grupo de estudos em comum, então, consequentemente, tem um pouco essa influência, mas eu busquei uma pesquisa muito específica de uma artista pesquisadora, Mariana Guimarães, que eu acho uma grande referência, né, nesse aspecto das artes manuais. E eu fui atrás de um caderno de campo que ela teve, de um projeto chamado Tecer Mulher Terra, que é exatamente o que a gente está falando, de gênero, artes manuais e a terra. E o que eu acho muito interessante de toda essa pesquisa dela é que ela vai atrás do sertão, ela vai para vários estados e interiores desses estados, buscando entender essa relação, né, do fio e dessas artes manuais voltadas para o fio, dentro desse contexto. E ela até traz uma questão do fiar, cuidar da terra e cultivar, de como está relacionado, e como nesses lugares que ela foi, inclusive, eles têm plantações de algodão que sustentam muitas famílias. E que aí entra essa relação do capital, até, que a gente acaba falando consequentemente, porque nesses lugares ela acaba vendo mulheres que vivem do crochê, que alimentam famílias do crochê, mulheres que tecem o fio do zero de algodão, e como também tem essa diferença econômica e social de alguns sertões, de você pensar que lá tem todo esse processo de fiar e tudo mais, só que algumas mulheres, muitas vezes, elas admiram muito um tecido americano, que demorou para chegar lá perto de cidades maiores, e que acaba que mostra essa diferença socioeconômica de como elas relacionam com o fio, e como existe também um aspecto cultural muito forte dessa relação que vai passando, né, entre, principalmente, mulheres, como lá também tem essa distinção de gênero muito forte, como tem espaços muito ocupados por homens, espaços muito ocupados por mulheres, e que esses espaços do tecer, do costurar, do bordar, é ancestral e é voltado para as mulheres, que acaba sendo o que a gente sempre fala, sobre onde as artes manuais entram numa vertente muito mais feminina, né? Que sempre acaba sendo esse ponto que chegamos. E eu achei muito, muito assim, reflexivo mesmo, você pensar que da terra você tira várias vidas, não só a vida da terra em si, né? A terra é viva e as vidas são baseadas na terra, do fio do algodão, as mulheres que tecem são as mulheres que plantam, e tudo isso tem toda uma família que se basta disso, né? Em outro espaço também, se a gente vê um lugar também menos urbano, tem esse efeito. E é isso, assim, o fio, ele, dentro desses espaços também, teve um outro ponto que uma das mulheres traz, que ela fala nesse caderno de campo, que é sobre como o fio para trabalho de mulheres, ele é barato e acessível. Então, para quem quer construir alguma coisa, mulheres querem ter essa independência, o fio também acaba entrando nesse lugar, que é um fio da terra, daquele lugar, e que sustenta. Então, eu achei, assim, que fala muito. Eu tô falando, assim, por alto também, né, apresentando só um pouco do que eu li, mas é isso, por enquanto. Legal, muito legal. E a Rosinha junto, né? Junto com a Mariana o tempo todo. Rosa é a filha. Gente, depois eu acho que a gente vai ter que fazer um site nosso, com todas essas referências, link lá para a Mariana, para as fotos, as referências dos PDFs, dos livros, né? A gente vai ter que. Vamos ter que colocar, que nem os outros grupos de estudo tem, a gente vai ter que fazer um para nós também. Tá bom? Ó, a Olivia está dando boa tarde. E agora, então, a nossa querida Gabriela pode falar. Espera aí que eu vou colocar aqui. Oi, boa tarde. Bom, eu queria já trazer, enquanto a Isabela falava, eu achei muito legal que tudo isso que ela estava falando sobre a terra
ser esse espaço vivo que oferece a vida, é justamente o conceito que eu queria trazer aqui, que é o conceito de ecodependência. Então, como aqui no grupo de estudos eu estou muito colada com a pesquisa da minha tese, esse é um termo que eu trago na minha tese, que ele é muito importante, ele está dentro das linhas de pensamentos ecofeministas, que é o da ecodependência, que que todos os seres humanos e, na verdade, todos os seres vivos do planeta, eles têm essa ecodependência. Então, nós precisamos da natureza para viver. Isso, apesar de parecer ser um conceito muito básico, às vezes a gente se afasta dele e é por onde as vias de opressão podem acontecer. Então, a gente, pensando só os seres humanos agora, nem vou entrar em animais não humanos, mas nós precisamos da terra para tudo. A gente precisa da terra para comer, a gente precisa da terra para se vestir, a gente precisa da terra para construir nossas moradias. Então, nós somos ecodependentes. Então, apesar da gente ter essa dependência, essa dependência ela foi ficando cada vez menos direta. Então, principalmente em centros urbanos, como a gente vive nas grandes cidades, a gente tem o tempo todo o intermédio, né, de outras coisas que vão tirando essa relação direta com a natureza. Apesar da gente continuar dependendo dela, a gente não tem mais essa proximidade, né? Então, é a partir desse distanciamento que a gente vai abrindo, vai permitindo que as opressões vão acontecendo. Então, a gente tem, por exemplo, um bioma como o Cerrado. Essa semana eu assisti um documentário que está no Netflix, que já fica aqui, se alguém não assistiu, ele é de 2016, se eu não me engano, se chama Sertão Velho Cerrado. E ele vai contar sobre o bioma do Cerrado e tudo que tem acontecido lá. E alguém traz essa fala, assim, né? A gente destrói todo esse bioma, a gente destrói toda essa biodiversidade para plantar soja, para alimentar vaca e porco na China. Então, é uma coisa muito distoante, muito sem sentido, se a gente passa a olhar para isso, né? Então, o capitalismo, ele tenta vender esse plano de desenvolvimento, que é um desenvolvimento possível para todos, quando, na verdade, esse desenvolvimento ele só é possível a partir da exploração de um recurso que é finito, que é a terra, né? Então, todo esse pensamento veio para mim num sentido da gente olhar para todas essas biodiversidades, né, que a gente tem, natural mesmo, e pensar como é insustentável que a gente tente ter um discurso, um sistema que seja possível no mundo inteiro, né? Isso é muito irreal. Então, a China não deveria depender da gente destruir o nosso bioma para alimentar os seus porcos. Isso não faz o menor sentido, isso não é vida, né? Isso é um completo afastamento da natureza. Pensando em tudo isso, eu fiquei também me pegando bastante nessa questão de gênero, né? Olhando, assim, esse questionamento, ele segue comigo, assim, né? Do porquê que questões ambientais são questões femininas ou feministas, né? E, enfim, eu li muita coisa a respeito e tem muitas interconexões possíveis, assim, né? Eu acho que o meu questionamento não é tanto o porquê, para mim é óbvio, mas é mais uma questão do porquê que isso ainda está só no âmbito do questionamento feminista, né? Quando ele já devia ter sido extrapolado. Mas, enfim, eu queria falar um pouco dessas interconexões que são possíveis, assim, entre as pautas ambientais e o gênero feminino. Tem conexões empíricas, mesmo do nosso dia a dia, desse reconhecimento dessa terra que pode vir de muitos lugares. Uma coisa que me ficou bastante latente, assim, foi pensar, e aí pensando mais na minha comunidade mesmo, as pessoas com quem eu convivo, com a minha própria casa, dentro das nossas casas, né? Quem que é responsável pela ecologia dentro dessa casa, né? Em questões práticas, assim, quem que faz reciclagem dentro da casa? Quem que se preocupa com a reutilização da água, né? Quem que tenta diminuir o uso do plástico? Quem que escolheu
tirar aquela bucha da pia e colocar uma bucha vegetal. Eu acho que essas são coisas que a gente vai identificando como um movimento já das mulheres, né, de estarem à frente dessa preocupação mesmo ambientalista. Além disso, a gente tem uma questão socioeconômica, até num texto eu vi o termo já chamando como socioambiental, que as mulheres, elas estão entre as pessoas mais vulneráveis, né, e então, por exemplo, em questões, tem até uma pesquisa da ONU que saiu, depois eu vou procurar de novo o link para a gente colocar, falando justamente sobre isso, como as mulheres são mais vulneráveis, por exemplo, em situações de desastres ambientais. Então, elas são mais vulneráveis, às vezes, fisiologicamente, mas também são mais vulneráveis porque são as mulheres que são mais pobres dos que os homens, então elas estão em regiões periféricas, elas estão mais em casa, estão muitas vezes cuidando de outras pessoas, né, então de bebês, de pessoas idosas. Além disso, tem uma conexão simbólica e linguística, eu acho que isso a gente pode ver no que a Célia trouxe, né, tem tanto o simbolismo que parte dessas comunidades, né, como as comunidades que a Célia trouxe, de que tem essa conexão com a terra, mas também tem um simbolismo mais subjetivo, não subjetivo, assim, mas que a gente carrega, às vezes, sem querer carregar. As mulheres são colocadas junto à natureza, né, elas são tidas como, é a mãe terra, é a que dá, é a que cuida, enfim. Tem questões políticas, éticas, que o ecofeminismo vai tratar. Então, bom, tem um mundo de coisas. Acho que eu já falei bastante. Nina, se quiser trazer. Tem cachorros latindo aqui. Muito bem. Muito, muito bom esse nosso encontro. Eu queria partir dessa minha foto aqui, sabe? Que me incomodou. Fiquei com esse negócio. Vou grafar com terra, maiúscula ou minúscula. Aí eu acho que essa palavra ela tinha que ser assim, porque é uma coisa só. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? Tem uma potência que é de um lugar só. A gente separa, mas é uma coisa só. E aí, bem, eu vou falar, né? Terra maiúscula é quando a gente está falando do nosso planeta, e terra minúscula é quando a gente está mexendo com terra, né? Se por acaso tiver alguém que não saiba isso. Mas eu fiquei pensando muito, sabe, gente? E eu gosto de sair de uma fabulação pessoal, né? Gosto da minha própria experiência, da minha própria janela. Eu gosto de ver as coisas da minha própria janela primeiro. E na minha própria janela eu vejo um distanciamento imenso, né, entre a terra e as artes manuais. As artes manuais das minhas pesquisadoras, as artes manuais das mulheres com quem eu convivo cotidianamente, estão dissociadas da terra. Então, grande parte das manualidades das minhas mulheres, digamos assim, são ações de consumo. Isso me incomoda de um tanto que eu tenho vontade de trucidar. E o que é mais interessante ainda, nós temos nas nossas pós-graduações um grupo que pesquisam tópicos avançados. É um grupo de pesquisa dentro de uma pós-graduação, 8 mulheres pesquisando materiais. Nesse processo de pesquisar materiais, com as próprias mãos, chama pesquisa fenomenológica do material. Foi o único, olha, que eu já estou nisso faz tempo, o único lugar onde encostamos na terra. Pela primeira vez, o pensamento chegou e falou assim, uai, eu tenho aqui aquilo que eu uso para fazer as artes manuais que eu gosto, é terra. Então, eu fiquei pensando muito nisso, que veio também esse distanciamento, né, na voz da Gabriela, esse distanciamento das manualidades da terra e mais.
também veio na voz da Gabriela a questão da necessidade da ecodependência, mas a questão também de cuidar dos resíduos e tal. Quanto de artes manuais se faz para sujar a terra, sabe? Para sujar a terra. Então, eu fiquei muito nesse lugar. E aí, depois que eu joguei fora a minha antipatia, né? Eu começo na antipatia, começo queixando, começo brigando. Depois que eu joguei fora, que eu consegui acomodar algumas coisas, eu tentei inverter o pensamento. Aí eu fui para onde? Eu fui para o MST, porque eu sempre saio do meu lugar. Eu sou uma mulher intelectual, branca, de classe média. Média baixa, mas sou de classe média. Então, eu sempre saio daqui. Então, onde que eu fui ver terra perto de mim? MST, fui ver se tinha algum discurso de artesania lá, onde as pessoas fazem esse trabalho magnífico da terra. Fui percorrer as urbes, fui lá nos Guerrilheiros Verdes, fiquei olhando para essas questões da terra, para ver se eu encontrava pistas de artes manuais junto à agricultura que se faz hoje, digamos, de modo meio urbano, né? Considerando o MST um certo movimento urbano, né? Considerando isso, eu não sei que não é, mas é que aqui do lado tem, né? Perto da cidade sempre tem algum acampamento e tal. Fiquei pensando nisso. Aí eu fiquei estudando um pouco e cheguei num número que me assustou. 80% da comida do mundo é produzido por mulheres. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Esses números me incomodando, essas coisas assim chegando. Aí eu pensei assim, olha, quando eu falo de comida, será que eu falo de artes manuais? Talvez sim, talvez não. De que artes manuais? E aí veio a Isabela e trouxe, né? Um tipo de artes manuais desconectada da terra, perto da terra, mas sem sentimento de terra, né? Ela falou, até usou o termo americano, né? Que a gente falaria estadunidense, mas elas falariam americano. Então, tudo isso que circula em torno da questão do gosto, enfim, eu fui indo nesse lugar até que uma hora me veio um pensamento que a Célia já trouxe, pronto. Que eu fiquei pensando assim. Fiquei pensando no incômodo que a Gabriela colocou lá no grupo, né? A gente tem um grupo, tá? De WhatsApp que a gente discute. Por que tem essa coisa da mãe terra? Por que essa conexão direta com a fertilidade, a mulher, não sei o que cá? Algumas feministas brigam com isso. Ao invés de dizer, não, é nosso, sai para lá, homarada, elas dizem, não, eu quero ser homem também, quero pôr o pau em cima da mesa e tal, não quero saber dessa coisa de conexão obrigatória. Aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando em todas essas coisas, gente, só penso, não faço outra coisa, não sei pensar, cuidar da casa, fazer artes manuais. E aí, eu pensei em tudo isso, e me veio um pensamento interessante, que eu não tinha pensado ainda, sabe? Que, lá na minha tese, aqui na minha tese, tem um pensamento que é assim, o devir mulher, né, as artes manuais, nesse lugar que devém mulher, não que seja uma mulher, que é um outro lugar, né, que devém mulher, é o avesso do útero. Então, estava nesse lugar, nesse pensamento. O que é esse útero? Esse útero como laboratório criativo, como esse lugar dessa cora que cheia de coisa, que produz vida. Pensei assim. Aí, eu pensei na minha própria história, né? Como é que eu saí do mundo corporativo pela mão das artes manuais? Como que eu escuto isso cotidianamente nas mulheres que chegam perto de mim, esgotadas por esse mundo corporativo e se aproximam, digamos assim, das artes manuais,
e normalmente das artes manuais com maternidade, sem maternidade, mas o combo da casa, né? E aí eu fiquei pensando, nesses dados, 80% das mulheres produzem comida, dessa relação obrigatória, né, que pode ser vista como negativa da mulher com a terra. E aí eu fiquei pensando assim, o máximo que eu cheguei, tá, gente? Fiquei pensando assim, para nós, mulheres urbanas intelectualizadas, eu coloco nós porque eu acho que eu na verdade, estou mais na roça do que vocês, né? Uma roça classe média, né? Uma roça média. Aí, talvez as artes manuais, mesmo que elas façam essa sujeira, mesmo que elas produzam porcaria, mesmo que elas sejam desconectadas, mesmo que elas sejam um ato de consumo, mesmo que elas estejam tão distantes da terra, talvez elas sejam para nós uma vontade de terra, uma vontade de produção de vida, uma vontade de fazer, de produzir vida com as próprias mãos, que é o que a gente faz na agricultura, né? A gente produz vida. Então, talvez nós, das artes manuais, a gente pudesse, não sei, mas talvez a gente pudesse fazer o caminho de volta para casa, de volta para a terra, e repensar as nossas produções artífices, trazendo a experiência da Célia aí, né? Trazendo, como é que a Célia falou? É tão lindo que eu já nem sei dizer, porque é tudo tão assim, né? É linda a antropologia, né? Ela traz uma coisa. A gente possa trazer uma relação de continuidade com a Terra. Nós, aqui, nós 4, mais as nossas alunas, mais as nossas colegas, talvez a gente possa rever o nosso gosto. Em vez de gostar de coisa americana, entre aspas, muitas aspas, gostar de uma estética da terra, para que cada ação, cada crochê, cada coisa que a gente faça tenha uma conexão direta com essa terra. Foi o que eu pensei, foi o que eu achei. Acabei. Eu tenho uma música, tenho duas. Por mais distante que o errante navegante, quem jamais te esqueceria? É uma música para a terra com maiúscula. E uma música para a terra com minúscula. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. E eu tenho uma homenagem, MST. Pronto, esse foi o que eu preparei. Está aberta a palavra. Consegue aí? Consegue desconectar? Espera aí. Conseguiu, pronto. Tanta coisa, juntar tudo. É interessante porque parece que a gente está no mesmo pensamento, né? É o mesmo pensamento com vários fios separados, mas que se encontram muito próximos. Eu acho que esse nó que a Nina deu, agora esse enlaçamento que ela deu, de o que a gente faz, né? Que é esse pensamento, um pensamento não representativo, né? Um pensamento que ele produz, né? Então, o que a gente faz com isso, né? A gente não ficar também aqui nesse lugar, estamos falando da terra, falando da continuidade, tudo, mas continuamos nos remetendo para trás, né? Então, achei bem interessante. Como que é nos remetendo para trás? Fala um pouco mais disso que eu não entendi. Remetendo para trás é que eu estou querendo dizer essa ideia da representação, né? De você achar que você está... a gente está falando sobre o que já está feito, né? Sobre o que já foi feito. Então, por exemplo, eu estou falando de outra realidade, a Isabela está falando de alguma coisa que aconteceu, e você vem com um pensamento, claro que, enfim, você bota mais claro, né? Quando você fecha, quando você dá esse nó entre o que a gente fez, você fala assim, tudo bem, então a gente pega isso e o que a gente faz com isso? Entendi. Grande pergunta, né? Eu acho que o grupo de estudos é para isso, né?
A gente mudar o nosso comportamento, porque a gente não vai mudar o comportamento de ninguém. A gente mudar o nosso gosto, o nosso consumo, né? O nosso modo de estar no mundo. Legal sua pegada, eu não tinha pensado nisso, não. Como que a gente faz isso? A Gabriela trouxe a questão da casa, né? Assim, no mínimo, por mais distante que a gente esteja dessa terra, dessa produção da terra, né, dos vegetais e tudo mais, existe uma terra que enfim, né? Aí seria um outro questionamento que a gente podia colocar para a gente andar, né? Em que terra e casa é a mesma coisa, né? Ela falou, né, desse oikos, né? Eu estava pensando, não falou essa palavra, mas me veio, eu acho, né? O que é essa economia, né? Que é a casa, né? Ao mesmo tempo. E é a terra, porque a economia é a terra, né? É o que a gente transforma para a gente seguir vivendo, né? Nós vamos seguir, né? Porque a gente está falando hoje da terra. Depois a gente vai falar da questão da necessidade, né? E depois a gente vai falar da materialidade depois da casa. Mas a gente dividiu assim, mas está tudo imbricado, né? Sim, você está falando disso do imbricado, a gente vai falando, cada hora fala uma coisa, e eu acho que, eu já penso no outro tema, eu falo, nossa, mas isso também tem tudo a ver, e que bom, né, que tá tudo imbricado. Mas eu fiquei pensando muito quando a Nina falou desse distanciamento com a terra, né, porque eu acho que tem muito a ver com a fala da Gabriela, quando ela traz essa coisa do que a gente faz também pela terra, dentro de casa, e eu acho que também dentro das artes, porque a Nina também citou dessa coisa da produção, e eu fiquei pensando muito, eu até anotei, né, a palavra sintético, do como a gente usa coisas sintéticas que distanciam mais ainda da terra. Eu lembro que quando eu fui comprar minha primeira linha de crochê, eu fui atrás daquela linha ecológica, que tem até menos cores, né, tem mais limitada a paleta, e eu fiquei pensando muito sobre isso, né, escolher uma paleta de cores super vibrantes, várias opções, ou eu escolho uma coisa que é melhor para a terra? E aí eu acho que também acaba entrando num consumo consciente mesmo, que é o de trocar a bucha vegetal dentro de casa e tudo mais, mas quem é que está pensando nisso, afinal? E assim, eu acho que até mesmo sendo uma coisa que foi o que a Gabriela falou, que parte muito de momento de mulheres, né, botando assim, também eu acho que ainda muitas vezes não parte simplesmente esse cuidado com a terra, né, dentro desses contextos. Então eu tô aqui pensando muito sobre isso, sobre esse tecido sintético, sobre esses resíduos de fábricas, porque as mãos também estão sendo tiradas, as pessoas que fazem vão sendo tiradas e trocadas por máquinas e tecnologias que afastam mais ainda da terra e que agridem mais ainda a terra, né? Então é um movimento muito, muito intenso do capitalismo, né? Essa é a realidade. É mesmo. É muito difícil a gente fazer, assumir um compromisso mesmo. A Nina sempre traz, né, da simplicidade voluntária, essa escolha mesmo. Então eu vou escolher fazer uma boneca e eu vou comprar tudo que eu preciso para fazer ela, ou eu vou ter essa simplicidade voluntária de que eu vou reutilizar o material, eu vou comprar o material que vou comprar local, vou comprar o que é mais ecológico. É uma escolha de vida, assim. Para mim, ela é tão latente que quando eu fiz a escolha de sair da escola e ir para as artes manuais, que ainda bem que eu já caí de cara na pós-graduação com a Nina, porque foi o primeiro enfrentamento que eu tive. Eu adorava produzir dentro da escola, eu aprendi as manualidades dentro do seminário da pedagogia Waldorf, mas eu olhava aquele tanto de feltro, olhava aquele monte de enchimento, aí foram coisas que foram me travando, assim, aí quando eu cheguei para falar, tá bom, agora eu não sou mais professora, e o que é que eu vou fazer com as minhas mãos? E aí eu começava a olhar para aquela estante de materiais e pensar, de onde que está vindo tudo isso? Como que isso aqui foi feito? Quem que fez? A pessoa que está sendo foi valorizada. Aí nunca produzi nada. Fiz uma boneca, uma mantinha, assim, completamente bloqueada, mas ao mesmo tempo
me trouxe toda essa pesquisa e todo esse movimento que está vindo agora. Então, foi uma troca, na verdade. Eu achei que ia fazer uma coisa, estou fazendo outra, mas é porque, para mim, isso tudo é muito latente, assim, eu não consigo simplesmente ir lá na prateleira, vou pegar esse aqui, que é o que eu gostei, né? Eu acho que é uma questão de produção de si e de mundo. Acho que enquanto a gente faz, né, enquanto a gente consome, se a gente consome e problematiza o consumo, já é legal, né? Porque a gente tem gana, gozo pelos materiais, pelos armarinhos, pelas tesourinhas chinesas. A gente ama tudo isso. E aí, como é que a gente... O que a gente faz com isso? O que isso quer dizer? Né? Eu fiquei muito, muito feliz com essa coisa de conectar isso, esse meu gozo com a terra. Né? Pronto. Se eu conecto esse gozo com a terra, eu já vou começar a pensar nele de outra maneira. Entendeu? Aliás, artes manuais e gênero, eu pensei que eu ia me separar das artes manuais por causa das questões de gênero. E talvez eu me separe definitivamente das artes manuais por causa da terra. Muito bem. Deixa eu ler só um recadinho aqui, um comentário. A Renata está falando assim, é simples e não é. Dá muito a pensar. É isso. Queridas, vamos fazer uma última rodada para a gente já encerrar, porque passa rápido, né? Vamos lá, porque depois de ouvir aqui, eu fiquei pensando que tem vários níveis, né? Desde esse nível que a Gabriela está tratando do que a gente faz, quais são os materiais, né? Que a Nina trouxe, que é um nível assim, super importante, mas me interessa muito investigar o que é um pensamento terra também, assim, o que é que a Nina, uma palavra que a Nina usa muito, que é a questão da imanência, né? Como é que a gente, que acho que é isso, a continuidade, né? Que pensamento é esse? Não só a gente continuar com o pensamento que a gente tem, esse pensamento ocidental que a gente tem, e utilizando coisas mais naturais. Não, eu acho que esse vai e volta, como é que a gente se deixa ser afetado por esses materiais de forma a modificar o nosso pensamento, né? Pensamento no sentido de um pensamento corporificado, uma ideia mais ampla de pensamento. Então, eu saio aqui dessa conversa nossa com essa provocação interna. Aí tem um lugar de pesquisa incrível, né, Célia? Como é que a gente traz essa... Vou chamar de organicidade, bem entre aspas e bem provisória. Essa organicidade da terra para o pensar. Né? Uhum. Como é que a gente faz isso? Porque, ao mesmo tempo que isso é cada vez mais necessário, cada vez se torna mais impossível pela própria configuração da vida. Né? Uhum. Sim, eu tô aqui, nossa, eu vou sair daqui pensando muita coisa, né? Eu fiquei pensando muito sobre essa continuidade com a Terra que a gente não está tendo, sobre como a gente está desconectada dessa Terra, das artes, e tudo desconecta e conecta, porque no final também é o que a gente falou desde o início, acho que todo mundo está falando isso o tempo todo, que a Terra é a vida também. No final, tudo sai da Terra de alguma forma. Todo mundo sai da Terra, então onde a gente se reconecta com isso, né? Onde a gente enxerga isso de novo? Como a gente enxerga isso de novo? Então, assim, tô saindo pensando. Legal. Muito bem. Eu estava pensando sobre esse negócio da relação de continuidade com a Terra que a Célia trouxe, que eu queria mais disso. Em algum momento, eu queria entender onde que ela está pegando, que ela fala assim, não uma condição de representação. A gente, por exemplo, eu mesmo, fui lá na Terra, TT, isso é pura representação. Como que a gente produz um pensamento, né, de continuidade e não de representação? Nossa, eu estou doida por isso aí. Eu quero entender. Se tiver texto, se tiver alguma coisa já para a gente encostar nisso, deixa para nós ali, tá? Ou, às vezes, uma palestra, alguma coisa que a gente possa escutar também.
Então é isso. Muito bem, queridas. Mais alguma coisa, Gabriela, quer falar? Uma última palavra? Então, quero agradecer as nossas pesquisadoras que estão aqui conosco dizer que a gente vai voltar, já não sei que dia, portanto, não vou dizer, mas tá aqui, a nossa agenda está na descrição desse vídeo. Um beijo grande, gente. Obrigada, queridas. Fiquem aí que a gente tagarela um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau. Ó, peraí.